Alô você, espectador do Marco na TV. Estamos no lançamento do centenário do Botafogo. E um ícone da torcida botafoguense, Raí. E completo. Paulo César Camassuti, por favor, Paulo. São Paulo, que eu vou cumprimentar primeiro é a dona Guiomar, né? Que está aqui em Verona, e está quase chegando no Botafogo, está com 96 anos, mas não parece, parece 60. E acho que um dos grandes orgulhos que eu tenho, eu aprendi muita coisa. Primeiro de tudo, assim, quando as pessoas elogiam e admiram, acho que tanto a minha família, obviamente, tem um peso nisso, mas tanto o Sócrates quanto a mim também estão elogiando o Botafogo. Não porque pelos jogadores que nós fomos. O meu pai dizia assim, que o orgulho dele era não só ter 2 jogadores da seleção brasileira, mas 2 jogadores que foram capitães da seleção brasileira, foram capitão da seleção brasileira, tanto os 2. Tanto é que ele dizia que estava começando a pensar em vender o sêmen dele, falava sêmen, né? Para ganhar um trocado, que tinha uma fábrica boa ali, junto com a dona Guiomar. Mas, e aí, chegando no Botafogo já, o Botafogo fez parte da minha formação como pessoa. Cheguei com 14 anos, então é um momento que o jovem está em formação. Então, quando você pensa em valores que vêm da família, obviamente que ele tem que ser completado pela escola e pelos os primeiros ambientes, né? Seja o clube ou algum outro lugar. E no nosso caso foi o Botafogo, né? Tanto Sócrates quanto eu. Tem uma passagem, essa vivência com companheiros, com o ambiente que o Zizão foi citado aqui, mas tantos diretores, presidentes e que acompanhavam, né, desde o júnior, o juvenil até o profissional, faziam parte da nossa formação como pessoa. Então, quando as pessoas elogiam e admiram, e está aqui o meu irmão que virou um mito, também estão elogiando Ribeirão Preto, né, essa formação interiorana. Eu acho que a gente tem bastante orgulho. E o Botafogo. O Botafogo tem, nesses 100 anos, tem muitos valores ali que eram compatíveis com o que a gente aprendia em casa e completaram a formação que a gente tem como pessoa. E como atleta, eu comecei ali jovem, mas já me profissionalizei com 17 anos. E com 20 anos, 21 anos, foi meu grande orgulho, um dos grandes orgulhos da minha carreira, perto do título mundial que eu tive com a seleção brasileira, o título mundial que eu tive com São Paulo, o título europeu que eu tive com o Paris Saint-Germain. No mesmo nível, eu coloco o fato de ter ido para a seleção brasileira, jogando aqui no Botafogo de Ribeirão Preto ainda, que já estava casado, casei muito jovem, eu tinha uma lambretinha, e aí as pessoas começavam a falar que podia ser convocado, não estava nem imaginando. E quando eu estava em casa, no final, depois de um treino, cansado, e entrei no carro, tinha aqueles carros, as rádios tinham um carro com aquele equipamento dentro do rádio, foi ali que eu ouvi a minha primeira convocação para a seleção brasileira. 3 dias depois eu estava já na Inglaterra, e era estudante tinha feito história, mas não tinha terminado, e era estudante na UNEP de educação física. Aí fui para a Inglaterra 3 dias, já no 4º dia teve o jogo contra a seleção da Inglaterra em Wembley, né, um estádio super, um dos estádios mais tradicionais do futebol mundial, e faço minha estreia. Era um triangular entre a seleção brasileira, a Inglaterra e a Escócia. Aí eu entro durante o jogo, já entrei, tava aquela geração que foi campeã do mundo, né, Romário, Dunga e vários outros, Ricardo Rocha, estava nascendo ali. E aí eu entrei no meio do jogo, já fui um destaque. Depois, no jogo na Escócia, fiz o meu primeiro gol pela seleção brasileira, né? Meu primeiro jogo internacional pela seleção, primeiro gol pela seleção, primeiro título também, que era o título do torneio. Ganhamos de 2-0 da Escócia. Foi jogando pelo Botafogo. E uma coisa também que eu não vou esquecer do carinho da cidade, como eu estou tendo hoje aqui também, quando eu voltei, a cidade inteira, né, com faixas,
reconhecendo o trabalho que eu tinha feito lá e dando boas-vindas. E daí para frente foi uma história de sucesso e, obviamente, de agradecimento, né, pelo que o Botafogo fez por mim e pela minha família. Eu acho que a gente contribuiu um pouquinho com o Botafogo também, a família, né? Alô você, espectador do Marco na TV. Estamos no lançamento do centenário do Botafogo. E um ícone da torcida botafoguense, Raí, e não só botafoguense, São Paulina e também brasileira, né, Raí? Mas primeiro de tudo a base é botafoguense mesmo, né? Sou ribeirão pretano, minha família, meus pais vieram do norte, nordeste, mas eu sou o último dos filhos que nasceu já aqui em Ribeirão Preto e nasci pro futebol também, como torcedor primeiro, no Botafogo também, né? Vendo o Sócrates jogar, acompanhando, indo nos treinos. Meu pai, antes do Sócrates começar a jogar, já era diretor do Botafogo, então a família já chegou em Ribeirão Preto, botafoguense, e estar nesse momento dos 100 anos é uma honra pra gente e mostra que o Botafogo tem muita tradição, a gente tem orgulho de ter feito parte dessa história do Botafogo, mas que é muito maior do que os ídolos que passaram, né, nesses 100 anos, e o clube continua em frente. E uma coisa, você já mais ou menos deu ali uma lapidada do seu começo no Botafogo, mas você vinha assistir o Sócrates e atrás disso daí, o outro irmão que é do basquete, como é que é esse lance, essa divisão dentro da família, como é que foi seu início no Botafogo? O Raimar me influenciou bastante, né, que jogava muito basquete, era o irmão mais próximo meu, né, eu com o Sócrates eram 11 anos de idade, então eu já tinha muito orgulho do Sócrates, ia nos treinos, mas eu jogava basquete mesmo. Mas eu percebia que tinha facilidade para futebol. Dos 11, 12 anos eu joguei basquete, aí quando eu voltei pro futebol com 13 anos, aí voltei com tudo, né, já sendo elogiado pelos amigos e tudo. E um desses amigos que jogava bola comigo na rua aqui, né, aqui em Ribeirão Preto, ali perto da Avenida Portugal, a gente jogava todos os final de tarde, e um desses amigos jogava no Botafogo. Aí ele me levou, eu não queria contar que era irmão do Sócrates, né, para não ter, pensar que era por causa disso e tal. Aí eu fui fazer o primeiro teste, aí já fui selecionado, aí no outro dia já sabiam que eu era irmão do Sócrates, mas aí foi pouco a pouco fazendo a carreira. O Renatinho que foi também jogador, Ribeirão Pretano, deve estar aqui, hoje deve vir aqui. E ele que jogava comigo e tal, não ficou muito tempo no Botafogo, mas ele que me levou aos primeiros, ele era do Júnior e eu do Juvenil. E qual foi seu primeiro jogo pelo Botafogo? O meu primeiro jogo pelo Botafogo, eu não lembro direito qual era o primeiro jogo dos profissionais. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei com o número 10 no Juvenis, assim, eu senti um orgulho de chegar, ver aquela camisa ali, número 10 do Botafogo, titular e tal. E eu lembro do resultado do jogo quando eu entrei a primeira vez. Eu joguei acho que um dia antes pelo Juvenil, e o treinador gostou tanto que me chamou para ficar no banco de reservas, né, era o Alfredinho, e para ficar no banco de reservas da equipe principal. E aí o time estava perdendo, ele me colocou no jogo, só sei que a gente virou 2-1, entrei com a camisa 13, eu lembro até hoje. E aí fui para casa, quando cheguei em casa eu dei a camisa pro meu pai, né? A primeira camisa eu dei pro meu pai. Então o primeiro treinador seu foi o Alfredinho? Sim. O tio? Exatamente. E o teu jogo mais importante pelo Botafogo? Pô, foram tantos, porque acho que a temporada mais importante foi a de 87, que a gente chegou ali, tá liderando o Campeonato Paulista por muito tempo, né? E do Botafogo eu fui direto para a seleção brasileira, né? Então esse é um dos grandes orgulhos da minha carreira, esse, né? De ter jogando pelo Botafogo e ter sido convocado para a seleção brasileira. O treinador era o Pedro Rocha na época. Daí eu fui para a Inglaterra, estreiei em Wembley. Era um torneio entre Brasil, Inglaterra e Escócia, né? Em 87 a seleção estava se reformulando da Copa de 86. E aí eu estava sendo considerado uma revelação, fui, e no primeiro jogo entrei, durante o jogo, no segundo já joguei como titular, o Silas tinha machucado, e fiz o meu primeiro gol pela seleção brasileira. E quando eu voltei, foi aquela alegria, a cidade inteira, né, recebeu um jogador da seleção brasileira, e que continuei jogando mais um pouquinho pelo Botafogo. E a tua saída do Botafogo para o São Paulo? Depois de ter ido para a seleção brasileira, chamou a seleção de muitos grandes clubes, né, já estavam chamando, depois mais ainda, e aí o São Paulo que tinha tentado contratar o Sócrates, e o Botafogo antecipou, não quis perder o irmão, então já vieram com uma proposta, não deixaram espaço para outras,
E obviamente que o São Paulo, o grande clube que é, a estrutura que sempre teve, qualquer jogador gostaria de estar lá, e ainda mais era tricolor como o Botafogo, então foi perfeito. E o teu principal gol foi exatamente aquele do Mundial de São Paulo, ou não? Da carreira, acho que foi mais importante, por clubes assim, foi o mais importante, sim, o Mundial contra o Barcelona, marcamos 2 gols. Passou Ronaldo Luiz, ele preferiu Farinha, Farinha tentou pela esquerda, tem um toque para Raí, falta nele! Na meia-lua da grande área, falta perigosa, o São Paulo vem pra cima, dá-lhe tricolor, o estádio vem junto, Estádio Nacional de Tóquio, agora vibra muito e forte pela primeira vez, o estádio se manifesta mais forte, o São Paulo está mais em cima do que o Barcelona, falta perigosíssima para o tricolor, Bernardo, a chance do tricolor, Raí na batida de falta, capricha, garotinho, capricha, rolou para Cafu, para Raí, pro gol, e que gol! Complementar, Raí levanta o Estádio Nacional de Tóquio, Cafu ajeitou Raí no ângulo, indefensável, subjamento ficou estático no centro do gol, é gol do Brasil, é gol brasileiro para o japonês curtir, para o mundo ver, Raí, golaço, pode ser o gol do título, boa galera. Mas teve bicampeonato Libertadores, né? Marquei gol tanto, tanto em 91 quanto em 92, né? Bicampeão da Libertadores e marcando gols em todos os jogos e final também. Então foram 120 mil pessoas no Morumbi na final da Libertadores. Então foram momentos inesquecíveis pelo tricolor de São Paulo. Mas tiveram outros ali. O melhor momento foi no começo de 87, que foi onde a gente teve o melhor time que eu joguei aqui no Botafogo. Agora Raí, pelo Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo 1, Novo Horizontino 0. Dá uma olhada que golaço de falta do Raí, pelo Botafogo de Ribeirão. E muita gente diz que o Raí é um jogador mais completo. Paulo César Camassucci, por favor, Paulo. Um dos grandes jogos que eu vi o Raí fazer foi aquele no Pacaembu, Botafogo e Corinthians. Verdade, nós estávamos ganhando de 3-1 o Corinthians numa quarta-feira à noite. Faltando uns 10 minutos para acabar o jogo, estava 4-3, 3 golaços do Raí, ele fez um de cobertura do Valdir Pérez. Eu mesmo não acreditei, porque eu brincava com o Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio estava jogando ali do meu lado, eu falei, Mário Sérgio, pô, se vocês não fechar aí, vocês vão tomar uns 6-7. 10 minutos para acabar o jogo, estava 4-3 pro Botafogo, deixou de fazer o 5º gol, né? De fazer 5-3, nós descemos e empatamos 4-4. Foi um jogo, lembrou bem, né? Lembrou melhor que a minha. Quase 14 mil pessoas foram ao Pacaembu para ver o Corinthians de Valdir Pérez, César, Paulo, Edivaldo e Jacenir, Wilson Mano, Birubiru e Luiz Fernando, Paulo César, Capeta, Lima e Cacau depois de Cão. O primeiro gol foi marcado por Luiz Fernando logo aos 10 minutos, neste chute de dentro da área. 5 minutos depois, o lateral César aproveitou o cruzamento de Birubiru e fez o segundo de pé esquerdo e de trivela. Parecia que era noite de goleada. Aos 41 minutos, Edivaldo desviou uma falta batida por Elinho. O goleiro Valdir Pérez não teve tempo de fazer nada. Veio o segundo tempo e aos 12 segundos, Paulo César cruzou da direita. Lima cabeceou no travessão, pegou o rebote e fez Corinthians 3-1.
Palmeiras 4, Botafogo de Ribeirão Preto 4. Não, mas esse foi o jogo divisor de águas, assim, da minha carreira, né? Que aí foi o que chamou a atenção, ainda mais marcando 3 gols contra o Corinthians, que era o time do Magrão, né? O time que ele tinha um puta time, né? Tinha um time bom. Aí marcar 3 gols lá no Pacaembu contra o Corinthians, aí chamou a atenção e acabei indo para a seleção. Muito bem. Exatamente. Essa dobradinha aqui, então, fantástica. Até aqui no Marco na TV, o Paulo César Camassucci, que também estreou fazendo comentários na televisão. Aonde? Com o Marco Antônio Moreno, na CMN. Exatamente, na CMN. E também fizemos muitos jogos aqui pelo canal 9 da NET. Mas o que eu ia fazer uma pergunta, até tem uma resposta dupla agora aqui. Muita gente diz que o Raí Sócrates, o Sócrates era um jogador. Às vezes pecava um pouco como atleta. O Raí já é completo, é um atleta e um jogador. Agora o Crânio, que era o Sócrates também, indiscutível. O Magrão era um gênio, né? Não tenho a menor dúvida. Eu tive o privilégio de jogar junto com o Magrão. Eu acho que são 2 gênios, né? É verdade. Característica diferente, mas 2 grandíssimos jogadores. Bom, não precisa nem falar, disputaram os 2 Copas do Mundo. Então isso aí já paga e não tem. É indiscutível. O grande orgulho do meu pai era não só ter sido 2 jogadores da seleção, mas capitães da seleção, né? E eu tive, eu acho que talvez um pouco mais completo, mas o Magrão era mais genial, né? Quando ele resolvia jogar, quando fazia jogadas, ele resolvia de uma hora para outra, né? Quando todo mundo achava que ele estava acuado, o calcanhar entrava em ação. Exatamente. Mas ele é um cara que era diferente o estilo dele, o que ele fazia, uma inteligência, né, excepcional, e surpreendia todo mundo. De um minuto para o outro ele resolvia um jogo. Agora o Alfredo começou a jogada, Márcio tabelou com Sócrates. A reação do Pantera partiu ainda na primeira etapa. Sócrates, também de cabeça, diminuiu aos 42 minutos. O Botafogo manteve a pressão e chegou ao empate aos 44 minutos, novamente com Sócrates. Foi um golaço. Magrão tocou por cima do goleiro Wilson. A bola bateu na trave. Tu viu Sócrates de cabeça nesse jogo? O Santos com o Botafogo em 77. Pelo Botafogo de Ribeirão Preto, do arquivo exclusivo da Band. Sócrates, garotão, magrinho da Sócrates. É hora do Campeonato Paulista. Em Ribeirão Preto, o Botafogo recebeu o Corinthians. E olha que golaço marcou o Raí, o irmão do Sócrates. Veja no replay agora o toque de família, né? O toque da família, de calcanhar. Demais o toque de Raí. Botafogo 1-0 no placar em cima do Corinthians. Como é que foi o teu acesso? Você já me falou que foi num jogo que estava lá perdendo, você entrou, fez a diferença. Você entrou no lugar de quem? Não vou lembrar, eu sou péssimo. Mas eu lembro que estava 1-0, eu entrei, jogava o Lola, lembro? Mas eu não lembro de que lugar de quem que eu entrei, mas só sei que a gente conseguiu virar o jogo e foi ali que começou a carreira no profissional. Né? E o PC começou como? Não, eu comecei naquele elenco de 77, né? Tive um início bom, em 76 fui para a seleção paulista, disputei uma partida capital contra o interior na época, era o Bolão que fazia esses jogos de seleção capital contra o interior, fui em Bauru, o jogo foi em Bauru, ganhamos 2-1, fiz o gol, voltei, já fiz parte do profissional, ou seja, eu era reserva de Zé Mário, Sócrates e Lorico, tinha que esperar, eu não sabia até quando, mas você tinha que esperar, porque era muito difícil entrar. E eles foram campeão com a camisa do Botafogo. Botafogo você foi para onde? O primeiro time foi o São Paulo. Time grande foi São Paulo. Fui vendido para o São Paulo. Só que foi para o Corinthians, fui para o São Paulo. Mas momento de alegria, porque para substituir aqueles jogadores na época de 77 não era fácil. E foi São Paulo também, né? Miro barbudo, Miro pancada. Arrisca chute de longe, o Jairão solta e Paulo César Capeta completa. 20 de setembro de 79, Corinthians 2, Botafogo e Ribeirão Preto 1. Gol do Paulo César, que jogou no São Paulo e no Timão também. Paulo César Camassucci. Começou no Botafogo, na verdade o sorrisinho. O sorrisinho, uma bonita foto aqui que o Reginaldo Decari passou pra gente. Mas o Paulo César Camassucci começou sua carreira como Sorrisinho de Itaquaritinga. Era esse o seu apelido lá em Itaquaritinga? Esse era o meu apelido em Itaquaritinga, a minha infância.
jogava no Dente de Leite lá do CAT. Momentos também de alegria, porque do Dente de Leite eu passei a treinar junto no profissional do CAT, e do Taquaritinga vim fazer o teste aí no Botafogo em 75. Em 75, pegando todas as feras aí em 75, né? Todas as feras, grande jogador, Alfredo Cunha, o Celso, que depois o quase zagueiro que veio de Santos, foi jogar no Porto. Enfim, o Botafogo tinha um elenco... Tinha Júlio Amaral, Alexandre Bueno, Cunha, era isso não? Não, o Alexandre Bueno eu joguei junto, mas o Júlio Amaral acho que já tinha ido embora. O volante era o Mário. Era o Mário, o Mineiro, depois que o Botafogo foi montando aquele grande esquadrão de 77. Então quer dizer, um time campeão de 77, que todo mundo fala de cor e salteado, aquele time lá, e tinha um suplente de classe, que era o PC. Botafogo tinha jogadores de alto nível, como o Zito, que jogou na seleção brasileira, Macalé, Tonhão, João Carlos Traino, Osmarzinho, porque o elenco do Botafogo era muito forte, então você tinha que esperar um momento, mas sempre o seu Jorge sabia utilizar o banco, né? Nos momentos que mais precisava ele sabia utilizar o banco, por isso que o Botafogo foi um grande esquadrão, a grande equipe que foi. E qual foi o seu primeiro jogo? Meu primeiro jogo foi Botafogo e Santos. Num domingo de manhã, o Zé Mário estava na seleção, o seu Jorge começou o primeiro tempo com o Aender na ponta direita, aí no intervalo estava 0-0 o jogo, o seu Jorge foi, substituiu o Aender, me colocou, a primeira bola que o Magrão pegou pelo lado esquerdo cruzou, a primeira bola que eu também peguei, vim na corrida e acabei fazendo um gol de cabeça contra o Santos. Contra o Santos. Contra o Santos. O jogo foi 1-1, mas... foi um momento de alegria, que foi o primeiro gol como profissional que eu fiz com a camisa do Botafogo. E guardou a camisa também. Com certeza. Hoje não entra mais. Mas foi uma das grandes recordações de minha carreira. E qual foi a sua partida memorável? Aquela que você guarda no coração mesmo? Com a camisa do Botafogo? Exato. Foi um sábado de carnaval, onde o Palmeiras vinha atravessando uma fase muito boa com o Tele Santana, e houve assim aquela comparação entre Jorge Vieira e Tele Santana, quem é o melhor, e eu acabei fazendo o gol do Botafogo, ganhamos de 1-0, eu que fiz o gol, então foi um jogo memorável e um jogo que ali abriu as portas para mim no cenário brasileiro e para ir para uma grande equipe do Brasil. E conta pra mim, você foi pra seleção brasileira jogando pelo Botafogo ou já estava no São Paulo já? Não, eu já estava no São Paulo. Disputei um grande campeonato brasileiro, fui considerado o melhor ponta do Brasil, e em cima disso a seleção brasileira nesse período disputava eliminatória. O Toninho Cerezo e o Paulo Isidoro foi expulso, eu acabei sendo convocado pelo Tele Santana. Tá certo. Como é que foi a sua saída do Botafogo? Parece que estava tudo certo, aí um diretor queria pedir mais, você falou, não, deixa pra lá, vamos embora logo, como é que era o negócio? Não, a única coisa que aconteceu foi, eu sabia que a prioridade era do Palmeiras, porque o Botafogo trouxe Mococa, Edson e Itamar para vir emprestado. E nisso daí, no final do campeonato, eu iria para o Palmeiras. Isso é o que eu sabia através dos diretores. Aí terminou o Campeonato Paulista, acho que coisa de 10, 15 dias, o São Paulo veio e bancou, porque acho que o valor do Palmeiras ia ser menor, o São Paulo veio e deu 4,5 milhões e acabou me levando. Bom, aí depois do São Paulo, você saiu para ir para um time do exterior. Tava marcado para ser, né? Ah, sim. Aí de repente você começa a atravessar São Paulo e foi cair na Marginal. Na Marginal. Como é que foi esse lance aí? Fui jogar com o São Paulo um jogo amistoso contra o Milan. Fiz o gol, ganhamos 2-1. O Milan tinha acabado de subir para a primeira divisão. Aí veio o Juan Figueiredo e falou, os caras do Milan gostou de você e você parece que tá aí vai pro Milan, né? Então esse foi o boato que surgiu. Mas isso não aconteceu, fiquei mais 3 anos no São Paulo. Joguei mais 3 finais pelo São Paulo. Aí quando terminou meu contrato, veio uma proposta do empresário Madeira, não sabia para onde ia, né? Aí eu me lembro que numa segunda, terça-feira à noite, falou, tô passando em sua casa, vou te pegar e você vai comigo. Pô, hora que ele pegou a Marginal e foi embora, eu falei, onde esse cara tá me levando, né?
A hora que chegou bem lá, eu me lembro que eu passei pela Portuguesa, tava tudo escuro. Aí a hora que eu cheguei, ele entrou na fazendinha. Pô, eu fiquei feliz, porque eu tava achando que eu ia para um time do Rio, porque havia proposta uma vez do Cláudio Coutinho, no Flamengo, Botafogo, Vasco. Então eu sabia que era alguma coisa do Rio. Mas quando eu vi que era o Corinthians, pô, fiquei mais feliz, porque meu pai é corintiano, o sobrinho, tio, tudo corintiano. Não, e depois acabei indo, né? Aí eu fui disputar um torneio de seleções nos Estados Unidos, o Corinthians foi campeão, fui artilheiro do Corinthians e acabei sendo vendido para o time suíço. Foram jogos brilhantes que eu fiz pelo São Paulo, fiz gols quando nós fomos campeão em 80, o primeiro título no São Paulo, depois de 5 anos que o São Paulo não ganhava, foi ser campeão pelo São Paulo, eu dando passe pro Serginho, fazendo gol caído. Movimentando Getúlio, em busca de Paulo César, com Neto na cobertura. Paulo César ganhou, penetrou, é perigo para o Santos sair, hein? Paulo César demora, insiste, Serginho bate, São Paulo! Primeiro gol no Morumbi! Serginho, na jogada isolada de Paulo César, embora meio confusa, ele acabou voltando para o artilheiro atirar sem apelação. Serginho, São Paulo 1 a 0. Paulo César tabelou com Getúlio, entrou na área e chutou. A defesa do Corinthians queria impedimento. Final, São Paulo 4, Corinthians 0. E com a camisa do São Paulo eu fui para a seleção brasileira, né? Então foram todos marcados na minha carreira. E o Corinthians, como é que era? O Corinthians, pô, infelizmente, rapaz, vou te falar, o nosso time era tão bom, que a gente era para conquistar o título em cima do Santos em 84. Porque nós tivemos uma arrancada assim de 10 jogos consecutivos, ganhamos todos, até a imprensa gozava, né? Aí o elenco acho que era limitado, era 20 jogadores, então nós reunimos e nós brincamos assim, ó, daqui para frente, o primeiro jogo nosso, para a gente dar uma arrancada, nós precisamos ganhar do Palmeiras de qualquer jeito. O que aconteceu? Nós fomos, ganhamos de 2 a 0, fiz um gol, dei um passe para o Arthurzinho fazer o gol. Paulo César Capeta acionou o camisa 8 Arthurzinho na ponta direita. O ex-meia do Vasco e do Bangu e de mais 500 times cruzou. Emerson Leão falhou, que novidade! E Paulo César Capeta apareceu feito um coisa ruim na área para abrir o placar para o Timão. O Leão, que era um grande goleiro, nessa vacilou e ainda por cima se machucou no lance, coisa rara. 1 a 0 Corinthians no Morumbi. E o Corinthians ampliou no segundo tempo. Paulo César Capeta recebeu do centroavante Lima, ex-operário de Campo Grande, Grêmio e Santos, e levantou na medida para Arthurzinho. O baixinho Rei Arthur, ele acabou marcando de cabeça. Corinthians 2 a 0 sobre o Palmeiras.